Viveu lá há quanto tempo? 10 anos. Assim, tá, tu viveu lá 10 anos, significa que você então é brasileiro, tua mãe e teu pai, você nasceu aqui e tudo mais? Minha mãe é argentina, meu pai é brasileiro, mas os meus avós são poloneses, russos, e se você voltar antes, deve ter alguma coisa de Espanha ou Turquia, e antes disso deve ter alguma coisa de... Tá. E aí tu foi pra lá, por que tu foi pra lá? Ficar 10 anos? Cara, eu não fui para ficar 10 anos, eu migrei para lá para morar lá para sempre. E acabou o destino, me trouxe de volta ao Brasil a trabalho. Mas e tu entrou no exército lá porque... Era obrigado também. É obrigado. Assim, eu era obrigado. Eu queria fazer, não tinha nenhum problema em fazer, mas ao mesmo tempo eu era obrigado. Eu tinha que cumprir 24 meses, eu cheguei em Israel com 20 anos, então... Eu tinha que cumprir 24 meses, 2 anos. Eu consegui... Mesmo sem ser um cidadão? Eu sou um cidadão. Você já chegou cidadão? Cheguei com a lei do retorno, que protege a descendentes de judeus. A lei do retorno está baseada na perseguição que os judeus tiveram na Alemanha nazista, né? Na Europa. Qualquer descendente de um avô ou uma avó judia durante a Segunda Guerra Mundial era judeu e ia para a Câmara de Gás. Quando Israel foi fundada, 2 anos depois, eles passaram uma lei no parlamento copiando o conceito, porém ao contrário. Qualquer pessoa com um avô ou uma avó judia, é descendente de judeus, tem direito a viver em Israel. Tá. Para proteger a população judaica, que eventualmente foi perseguida no maior genocídio da história. Sim, tem a ver com aquele lance que tu falou da segurança, que a existência do Estado de Israel dá para os judeus. Exatamente. Tá. Então, eu imigrei pela lei do retorno. Aliás, muitos países têm lei do retorno, tá? Tem lei do retorno, o Líbano tem lei do retorno para descendentes libaneses, o Japão tem, a Polônia tem, um monte de país tem lei do retorno baseado em descendência, em ascendência, no caso. Então, eu cheguei, fui para a faculdade depois de 1 ano. Eu fiquei o primeiro ano trabalhando com coisas de oportunidade. Fui cozinheiro, limpei balada, fiz um monte de coisa. Limpei balada mesmo. Interessante. Banheiro de balada. Não balada. Banheiro de balada. Maneiro. Curtiu essa época? E é aquela balada de Tel Aviv, eletrônica, de 12 horas. Tu deve ter curtido também a balada. Naquela época, não. Tá. E aí tu foi parar no exército. Aí como é que é o exército lá, cara? Cara, eu entrei no exército com 25. Tu demorou ainda 5 anos vivendo lá? Eu fiquei 1 ano eles não podem te recrutar. E aí, nesse ano, eu entrei na faculdade. No final, nós fazia 11 meses de... Eu estava lá cheguei em agosto de 2006, lá em julho de 2007 eu entrei na faculdade. Aí fui estudar. Já falava a língua, tudo mais? Não, fui estudar inglês. Já falava, mas falava mal. Não falava fluente. E aí eu fui fazer uma faculdade internacional. Fui fazer tudo em inglês. É uma International School lá, uma escola internacional. Fui estudar Government, que seria Ciências Políticas com RI aqui no Brasil. Tá. Eu entrei na faculdade, aí o exército não podia me recrutar, porque eu estava na faculdade. Eles precisavam esperar eu terminar a faculdade para depois eu entrar para o exército. Então eu fiquei 2 anos no exército. Eu tinha uma data para entrar de dezembro de 2010. Eu tinha acabado a faculdade em novembro de 2010. Só que eu não queria entrar... eu queria fazer um teste físico que você tem que solicitar para ir para a unidade de elite. SEALs, comando. Tá. SEALs americano e tal. Tem algumas unidades de Israel conhecidas. Shayat 13, Shayat Matkal, Shaldag, 669, reconhecimento. Mas para você poder fazer esse teste, que é 3, 4 vezes por ano, você precisava pedir autorização. Aí eles empurraram a minha data de entrada para março de 2011. Então, eu fui fazer lá o teste em fevereiro. Isso foi a primeira experiência que eu tive. Eu fui fazer o teste. Um dia inteiro. Assim, eu acho que foi uma das experiências mais difíceis físicas que já aconteceram na minha vida. Só o fato de você terminar o dia sem desistir no meio já é uma coisa, tipo, sentir ganhar medalha, entendeu? Começam 1.000 pessoas, acabam 300. 700 desistem no meio, por algum motivo. É uma corrida de 2 km na terra, que você tem que fazer num tempo bom, 7 minutos e meio. Isso dá 16 km por hora, por 7 minutos. Não é por 1 minuto. Não é um sprint de 7 minutos e meio.
Sinistro, forte pra caralho. Eu fiz em 8 minutos e meio, cheguei em 36º lá. E aí você tem que descer e subir duna, carregar saco de areia nas costas, subir, descer, até o cara falar chega. Por que tu entrou nessa de fazer esse teste físico, cara? Porque eu queria entrar na unidade de comando. Naquela época era uma coisa que eu queria ter experiência. São unidades que participam de... Quando você entra num... É tipo entrar no PQD aqui no Brasil. Quando você vai para uma organização tão grande, tão robusta e tão respeitada, você quer ir para o melhor. O que é o melhor? Isso ou piloto. Ou inteligência, dependendo do cargo. Porque a inteligência também é muito grande, muito variada. Enfim, fiz o teste, eu tinha 25 anos, todo mundo que está fazendo o teste tem 18, 19, então eu destoava de idade. Não rolou. Não me chamaram. Aí me chamaram para uma reunião de 3 unidades, onde ofereceram 3 trabalhos diferentes em 3 unidades. Assim, o exército de Israel não é o exército russo, que o cara leva porrada. Eles tentam mais ou menos adequar aí a vontade do soldado para o cara não ficar infeliz. Afinal, é o exército compulsório, é o exército do povo. Todo mundo faz. Judeus, não judeus. Tem árabe, tem muçulmano, tem cristão, tem druso, tem beduíno, mulher ou homem. Todo mundo faz exército. A única coisa que é diferente é que os muçulmanos não são obrigados. Eles podem se voluntariar. Tem muito. Tem general, tem coronel muçulmano. E, assim, árabes muçulmanos, no caso, né? E aí eu recebi lá uma reunião na parte acadêmica, porque eu tinha estudado na faculdade, né? Então eles queriam, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa com o teu título, né? Acadêmico. Aí ofereceram lá inteligência militar normal, inteligência da Força Aérea e planejamento de operações. Aí eu botei o cara que veio falar veio 3 pessoas falar, cada uma de cada unidade. O cara da inteligência da Força Aérea vendeu o peixe dele melhor. Assim, ele vendeu como se fosse um produto. E aí eu coloquei em primeiro lugar a inteligência da Força Aérea. Aí eu entrei no Exército, fui para um treinamento no Sul, fiz o treinamento básico de 2 meses, acaba o treinamento, eles me mandam de volta para o central de recrutamento e falam assim, você não tem ainda a autorização, que eles chamam de clearance, que é o check, né, do teu background, né, que eles precisam fazer porque você está entrando num local que você tem acesso à informação sigilosa, né? Então, é tipo você ir para o FBI ou para a CIA nos Estados Unidos, ou se você vai para a ABIN no Brasil, você vai ter um check-up de algum tipo da Polícia Federal para o cara ver a tua vida. Esse check-up demora. No meu caso, demorou mais. Eu tinha feito o primeiro check-up em janeiro. Isso era março, abril. Começo de maio eu não tinha terminado ainda. Então, eu voltei para a base e falei assim, tô te dando 3 meses de extensão. Você sai do exército, o tempo que você tem que fazer não conta. Vai trabalhar, vai viajar, daqui a 3 meses você volta. Aí eu fui lá, trabalhar, não sei o que, eu voltei. Ele falou, não está pronto, mais 1 mês, Aí eu voltei em 4º mês e ele falou, não está pronto, mas eu vou te colocar agora. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Senão eu vou cair em qualquer lugar lá, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não quero. Eu tinha uma visão do que eu queria fazer. Eu falei, você precisa me dar mais 2 meses. Que é o máximo que esse cara pode dar é 6 meses. Aí ele me deu mais 2. Eu voltei em novembro. E aí tinha a autorização do Serviço Secreto Interno lá, que é quem dá essa autorização. Para qualquer cargo que tenha sigilo. Pode ser um procurador, pode ser um policial, qualquer coisa. Aí fui lá eu fui para uma base aérea em Tel Aviv, fiquei 1 semana e aí eu fui para a unidade. A unidade no Pentágono de Israel, que é na base central lá em Tel Aviv, que é onde está a central da Força Aérea, no caso. A central da Marinha, Força Aérea do Exército, operações. Entendi. E tudo mais. E aí eu fiquei lá umas 2, 3 semanas, aí eu fui para um curso da inteligência no Sul. Mas aí era no Sul, assim, no meio do nada. Sabe aqueles filmes que tem uma base aérea no meio do deserto? Você vê uma pista do nada e um avião aterrissando? É mais ou menos isso. Cara, o folclore diz que os caras que fazem parte do exército lá de Israel, eles aprendem aquela luta lá. Krav Maga. Krav Maga. Tu aprendeu Krav Maga? Aprende um pouco. É?
quem é combatente aprende mais. Para você ter uma ideia, o meu treinamento físico foi 2 meses e meio, 3 meses. O treinamento físico de um cara da Chayette 13, que é a unidade de comando da Marinha, é 1 ano e 8 meses. Entendi. Aí o cara vai aprender outras coisas. O exército é compulsório lá por quanto tempo? Porque aqui no Brasil a gente tem o obrigatório de 1 ano. Não, lá era 3 anos, hoje em dia os homens devem ser 2 anos e 10 meses, 2 e 9, estão diminuindo um pouco. E mulheres 2 anos, ou 1 ano e 9, 1 ano e 10, uma coisa assim. Tá. Só que você pode sair para fazer curso oficial e seguir carreira, né? Tá, não foi a tua pira. Não, então, eu tive um momento, né? Então, eu terminei o curso e assim, o curso foi mais pesado que o treinamento. O curso da inteligência foi mais pesado que o treinamento. O lugar era inverno, era no meio do deserto, era um frio do cão. A cama era, assim, as pessoas imaginam um quartinho e tal. O negócio era um negócio de arame, com um colchão dessa finura. Você precisa dormir com o teu fuzil com você, não pode colocar embaixo da cama. Meu criado mudo era minha mochila. Aí, de repente, eu escutei um barulhinho, tinha um rato passando lá um dia. Caralho. No meio do deserto. A comida era ruim. Tudo era longe, porque bases aéreas são distantes as coisas umas das outras. Durou quanto tempo isso aí? Foram 2 meses, assim... Eu saí talvez 2 vezes para casa. Eu lembro que eu fui para um bar mitzvah do filho de uma grande amiga. E eu tenho uma foto com eles. E eu consegui autorização para ir para o bar mitzvah e voltar no dia seguinte. Eu tenho uma foto com eles. Todos os ossos aqui tão vermelhos, assim, do frio. Achavam que eu tinha dado um soco a alguém. Estava tudo vermelho do frio. E assim, é difícil. Fazer exército é difícil. Eu fiquei 1 ano no quartel também. Não tem que ser uma coisa fácil, né? Mas é legal, porque você aprende disciplina. Pra mim mudou minha vida também. Mudou a minha vida. É uma experiência que eu faria de novo. Mas é difícil. É difícil acordar às 4h30 da manhã, com gritaria, com o cara acendendo a luz, É difícil. A comida é ruim, você tem regras para fazer qualquer coisa. E assim, por que foi difícil também? Era um curso teórico, em hebraico, de um monte de termos. E a gente está falando da inteligência do exército de Israel. A gente está falando talvez de um dos exércitos que tem a maior inteligência no mundo. Tu não é... Close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.